Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de sexta-feira, dia 3 de fevereiro, a primeira sexta-feira de fevereiro. Os destaques que nós preparamos para vocês para o jornal de hoje são: problemas pontuais de prioridade de afazeres na capital do vinho. No bloco Entendendo a Política, veja os efeitos que surgiram depois das eleições do Senado e do Congresso. Destaques do jogo de ontem entre Internacional e Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. Também os destaques do Grêmio. E veja a briga que aconteceu no centro da cidade. Que coisa feia, gurizada. Estes são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paini, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Esse é o Jornal Últimas Notícias. E hoje vamos iniciar o bloco Entendendo a Política e falaremos dos efeitos que essa eleição no Senado e no Congresso surgiram, um dia após Pacheco e Lira se consolidarem como presidentes da mesa no Senado e na Câmara dos Deputados. Eles dois, como vocês sabem, são aliados de Lula, ele e Alexandre de Moraes. Aliás, olha só o que o poder pode fazer com as pessoas. Um dia depois das eleições, Daniel Silveira foi preso na casa dele em Petrópolis, com ordem direta do ministro Alexandre de Moraes. O próprio ofendido. A alegação é de continuar nas redes sociais ofendendo o Supremo. Mas também, não pode, E foi ofendido aí diretamente o ministro envolvido. Para vocês terem uma ideia, o próprio ofendido é quem mandou prender. Não sei se isso tem na Constituição, O presidente de um tribunal que deveria ser constitucional, passando por cima de algumas diretrizes enraizadas na Constituição. Bom, também Daniel, tinha medidas cautelares de não aparecer nas redes sociais. Desobedeceu, foi punido, Ele posta lá suas ideias, pois de acordo com o ministro, ele não pode expressar o seu ponto de vista nas redes sociais, devido ao seu grau de influência nas mídias. Como se o ministro também não expressasse a sua, Falando um pouco de cada lado, não estou puxando brasa pro assado de ninguém, só estou comentando as ideias. Que coisa, nem parece isso uma democracia, parece uma ditadura, Onde a gente não pode falar o que quer. Bom, na alegação do ministro, ele também foi preso por ter tirado a tornozeleira eletrônica. Mas lembrando, quando isso aconteceu, depois que ele foi aniciado pelo ex-presidente Bolsonaro. Ele recebeu aí o indulto do presidente da República, como permite aí a Constituição, daí ele tirou. Mas também na prisão, olha aqui, houve uma busca e apreensão expedido também pelo ministro. Então a polícia achou R$270 mil em dinheiro na sua casa. E daí, Daniel? Vai ser um pouco difícil de explicar isso, Mas outro acontecimento de depois das eleições foi que antes das eleições, através de uma medida provisória, o presidente Lula extinguiu a Funasa. Ele extinguiu a Funasa, que é a Fundação Nacional da Saúde. E agora ele vai reativá-la novamente. Isso só aconteceu aí para os compromissos dos votos beneficiar Pacheco aí fossem obtidos. Agora ele volta tudo ao normal. Pessoal, isso é política. Por isso que eu gosto de explicar direitinho para vocês aí. Falando em votos, nós só tínhamos falado dos números dos votos do Senado. Os números da Câmara dos Deputados nós tínhamos deixado para trás, pois o Lira
seria reeleito com tranquilidade. Então agora vamos passar para vocês os números da votação dos deputados. E para vocês terem uma ideia, lá tem 513 deputados, 513, e destes 464 votaram no Lira. Para ter uma ideia, 464 votaram no Lira. O segundo mais votado foi o Chico. Ele fez 21 votos. E o terceiro mais votado foi o Marcelo, que fez 10 votos. Esse foi então o Lira, bateu o recorde na votação aí de um presidente da Câmara. E já todos os tempos da história aí ninguém conseguiu 90% dos votos dos deputados e ele conseguiu. Segunda-feira aí voltaremos com mais um bloco aí, entendendo a política. Agora sim, pessoal, vamos abordar um pouquinho de esportes aqui no Jornal de Mais Notícias. O Grêmio entra em campo amanhã às 16h30 contra o Aimoré. O jogo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, que acontecerá na Arena e terá transmissão do canal Premier. E agora Grêmio Extracampo. O Grêmio tem um negócio encaminhado com uma empresa ainda mantida em sigilo para fechar o patrocínio da camisa. Mas para isso ele precisa rescindir o contrato com um dos atuais parceiros, que vem sendo negociado aí pela diretoria. Conforme apurado, o Tricolor recebeu uma oferta considerável, muito boa, né? Para a empresa ocupar o espaço na camiseta, na região omoplata, em cima do ombro, assim ó, ali para cima do símbolo da Umbro, eu acho que isso aconteceu depois da chegada do Soares, né? Atualmente esse espaço é para apostas MR Jackbet. Os valores são mantidos em sigilo. Pela negociação ainda estar em andamento, ninguém sabe direitinho, né? Mas as fontes do clube dizem que a quantia é consideravelmente superior ao que tem recebido atualmente. Talvez seja uma dança das cadeiras, pessoal. Quem quer sentar em duas, pode ser que sente no chão, hein? Vamos falar do Colorado. O Colorado que atropelou ontem o Ipiranga, né? Ontem, sem fazer muito esforço, imprimiu uma goleada no adversário, 3-0. O primeiro gol foi feito por Pedro Henrique. O jogador aí que vem se revelando aí o mais promissor de todos desse elenco, né? Pedro Henrique é o estopim do Internacional. Depois veio Alan Patrick, que nessa temporada aí tem feito partidas melhores, né, do que a temporada passada. Ele estava muito fora de forma na temporada passada e nessa temporada aí ele vem mostrando um futebol diferente. E Maurício fez o último, né, o terceiro, deixou a sua marca. Bom, vou contar para vocês que é um pouquinho complicada, né? Maurício é um atleta aí que a direção do Internacional quer se desfazer dele, pois ele nem sempre faz uma boa partida, mas de vez em quando faz uns gols, né? E talvez esse gol que ele fez aí coloque ele na mira de alguns pretendentes. Aí o Internacional já libera mais uma grana aí, né? Falando de mau negócio e de liberar grana, aí o Mikael, né? A pior contratação de Alessandro Barcelos, né? Foi apresentado pelo Coelho. Agora o Inter pode respirar aliviado, pois agora o América é que vai bancar o salário do atleta. A próxima partida do Inter será domingo contra o Novo Hamburgo às 20h30. Segunda, pessoal, voltaremos com todas as repercussões dessas partidas do final de semana. Este bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Se você precisar de acessórios esportivos, o lugar certo, certíssimo em Bento é Natal Fitness. Dá uma olhada aí.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Bem ao ladinho do Shopping La América você acha Natal Fitness. Bom, vamos conversar sério agora. Devido a algumas chuvas torrenciais que caiu aí nos últimos tempos aqui em Bento Gonçalves e alguns estragos que elas trouxeram, nem todos os problemas foram sanados pelo poder público. Por exemplo, no bairro São Roque, onde as ondulações no asfalto eram bem evidentes, até eu vou botar aí um videozinho para vocês verem. Olha aí, ó. Olha o que as chuvas fizeram. Devido ao grande aporte de água no sistema fluvial nesse dia, lá a coisa está bem complicada. E também deixou estes mesmos problemas no bairro Licor Sul e não vieram arrumar. Esses também são, de acordo com o presidente da Associação do Bairro Zate, o Antônio Dallassen, lá no bairro Zate os problemas ainda são mais sérios, pessoal. Em relato dele mesmo, uma praça que lá está sendo feita pelo poder público e não foi muito bem orquestrada pelos engenheiros da prefeitura, né? Pois eles construíram em cima de canais de escoamento de afluentes. E esses, presta atenção, não são o suficientes quando tem chuvas volumosas. Então, por causa dessa construção, as residências ali ao redor são inundadas de água nos dias de chuvas fortes. É isso aí, né? E quem será que vai pagar esses prejuízos? E ainda tem mais. Diversas ruas com problemas de desmoronamento por causa das chuvas, que fizeram aí muitos estragos em toda Bento Gonçalves e ainda não foram sanados pela prefeitura, como eu já falei antes. Faz tempo que teve, né? Estes problemas que ainda causam desconforto na parte dos motoristas que transitam no bairro Zate, pois eles precisam desviar de algumas vias e algumas vezes entrando na contramão por medo de cair dentro das crateras que a chuva deixou. Bom, eu gostaria de deixar aqui a minha opinião em relação aos gestores de Bento Gonçalves, que olhem com mais carinho para a sua população, que definam as prioridades a serem seguidas. Que tal um posto de saúde no bairro Zate, em vez de 2 praças? Será que, se fizerem uma pesquisa popular, as pessoas pediriam uma praça ou um posto de saúde com um médico para a população? É claro que faz aí apenas 2 dias que os vereadores voltaram de um recesso. Mas não se esqueçam, no ano que vem tem eleições. Será que esse pessoal vai lembrar disso? Esse pessoal que entra água na casa deles vão lembrar com certeza. Bom, fica a dica aí para aqueles que querem se reeleger. Vamos a um bloco comercial e nós voltamos em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Esses são os patrocinadores, como eu sempre falo, os patrocinadores do Jornal Últimas Notícias. Harmony Sonorizações, Natal Fitness. E também temos JS Computadores. Informática, pessoal, é coisa seríssima.
Se você ligou a sua impressora, ela não funcionou, não conseguiu ligar o notebook, o seu computador de mesa, então fale com o Jefferson. Ele irá resolver seu problema rapidinho. 984-29-6085. Ou se não, vá até Isidoro Cavedon 763, sala 1, no bairro São Roque. Lá você vai achar a JS Computadores. Bom, nas redes sociais está circulando um vídeo de uma briga de grupos em frente ao Shopping Bento, tá? A repercussão é muito negativa, pois ali em menos de uma quadra, na metade da quadra, é o lugar onde é que fica a vigilância da Brigada Militar, da Guarda Civil Municipal. E por informações de populares, são os mesmos que brigaram esses tempos atrás no shopping. Bom, até vou botar para vocês aí. Vou botar algumas imagens, ó, dá uma olhada aí. A gurizada se pegando na frente do Shopping Bento. Que coisa, hein, pessoal? Que coisa, até vou tirar que até me... Que é isso, né? Que coisa feia, que coisa feia. Eu tinha um amigo que ele falava assim, ó. Vão rachar uma lenha, gurizada. A imagem de fundo, olha que carro lindo. Esse é um Fuscão preto, que é feito de aço, né? Mas essa imagem é para chamar a sua atenção. Que o automóvel... Achei uma página na internet chamada O Automóvel Não Tem Ano. O automóvel tem dono. Pois se o dono cuida bem dele, eles serão eternos. É a mesma coisa a gestão de uma cidade. Se você cuida bem de uma cidade, ela vai prosperar. E se você não cuidar bem dessa cidade, a coisa vai pelo ralo abaixo. Bom, pessoal, voltamos com mais uma edição do Jornal nessa segunda-feira. Até lá, pessoal. Um grande abraço.